Deputados discutem futuro do Maracanã. Técnicos do TCE defendem fiscalização mais ativa de agências reguladoras. E alienação parental é tema de seminário na Assembleia Legislativa. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Analistas do Tribunal de Contas do Estado sugeriram que as agências reguladoras de serviços públicos sejam protagonistas durante a revisão dos contratos de concessão. Nesta quinta-feira, a comissão que estuda propostas para aprimorar a legislação das agências fez uma reunião com técnicos do TCE. Em 2007, o governo do estado prorrogou o contrato de concessão do metrô Rio por mais 20 anos. O mesmo aconteceu com a Supervia em 2010, que teve o contrato prorrogado por mais 25 anos. O Tribunal de Contas solicitou o contrato e seus anexos para saber se as previsões iniciais para a prestação de serviço tinham sido cumpridas e se o contrato estava equilibrado. Mas, segundo o ex-analista, isso não foi possível, pois os documentos sumiram. Nem mesmo a agência reguladora, a AGETRANSP, teve acesso a essa documentação. Todos os contratos iniciais têm um edital e tem todo um processo antes do edital. O edital ele é um documento que vem antes dos estudos que ocorrem, como que eu vou fazer aquela concessão, como eu vou fazer aquela contratação. E esses anexos, como por exemplo, as bases do contrato, a taxa interna de retorno, um exemplo que eu posso dar, que ela foi firmada, se foi de 10%, 8% ou 12%, isso tudo é feito, estão nos anexos, que são os documentos iniciais. Quando se perde esse documento, quando se perde essa informação, fica difícil após... Estamos em 2017, 19 anos, se for contar a partir de 98, nós conseguimos fazer um fluxo de caixa, um fluxo financeiro de todos esses anos para saber se está ou não equilibrado o contrato. Daí a importância desses documentos iniciais. Jonas de Azevedo sugeriu que as agências reguladoras assumam um protagonismo em relação aos contratos, o que, além de melhorar os serviços prestados, ajudará na fiscalização realizada pelo TCE. Um órgão jurisdicionário de tamanha importância como a agência reguladora, que é a AGETRANSP, quanto melhor ela fiscalizar, quanto melhor ela tiver com seus papéis, suas competências bem definidas, bem atuantes, melhora o trabalho para o Tribunal de Contas do Estado e, em consequência, para todos os cidadãos. O presidente da comissão disse que vai solicitar essa documentação à Secretaria de Fazenda e Planejamento. Conte Bittencourt falou ainda que a comissão pretende sugerir uma participação maior do Ministério Público, Defensoria Pública e do TCE no processo de concessão dos serviços públicos. Como já foi caminhado aqui pelo próprio deputado Luiz Paulo, à época vice-governador, que essa área é uma área coordenada pelas secretarias de Fazenda e Planejamento, nós estamos oficiando as duas secretarias solicitando cópia completa com todos os anexos desses documentos. Sempre que a agência for decidir por um novo contrato, uma renovação de contrato, um aditivo de contrato, pela importância, tá, desses serviços para a população do Rio de Janeiro, já há um sentimento na comissão de criarmos ali um momento, uma instância com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública Estadual e do TCE nesse debate dentro da agência. Não é substituindo o papel da agência, mas é esses órgãos tendo assento nesse momento para darem a sua contribuição, porque a agência é uma agência de Estado, não é de governo. Quanto mais força envolver outros atores pudermos fazer na lei, melhor ainda. O relatório final desta comissão vai ser apresentado em maio. O relator, deputado Carlos Mink, adiantou alguns pontos importantes. Essa nova configuração da agência reguladora tem que ser forte, transparente, independente, autônoma, menos política, mais técnica. Isso é o que a gente vai fazer. O símbolo do futebol tem preocupado o torcedor carioca. Para discutir o impasse que o Maracanã vive, a Comissão de Esportes da Alerj realizou audiência nesta quinta-feira.
O relatório do Tribunal de Contas do Estado sugere a anulação do atual contrato com um consórcio que administra o Maracanã e pede que uma nova licitação seja realizada. Representantes do governo do Estado informaram que ainda não é possível apresentar solução para o problema. Na verdade, você tem um contrato em vigor, isso é direito, você não pode atropelar as ordens jurídicas, pelo máximo que existem aqui paixões envolvidas, o governo do Estado tem que agir para todos, o governo do Estado tem que agir com legalidade e principalmente tem que zelar pelo patrimônio público. Às vezes uma decisão precipitada hoje pode ser um problema no futuro da população que vai arcar com as consequências de uma decisão precipitada. Estamos muito frustrados com a posição do governo do Estado. O governo do Estado veio aqui e não disse absolutamente nada, não assumiu nenhum compromisso, não se posicionou, não estabeleceu prazos. O que o governo do Estado disse aqui publicamente para a sociedade e para os 4 grandes clubes de futebol é que ele não tem projeto, ele não tem rumo, ele não sabe para onde ir. Montar uma força-tarefa para tentar resolver o impasse do estádio. Essa foi uma proposta do presidente da Comissão de Esportes. O parlamentar defende que setores do governo e o legislativo participem da fiscalização do contrato. O Maracanã está completamente abandonado. Ontem que eles começaram uma força-tarefa de limpeza do estádio. Mas a Alerj tem que acompanhar isso. O Estado tem que estar junto, acompanhando, porque cabe ao Estado o poder de decisão, fazer um processo licitatório, entregar à empresa que está capacitada para administrar o Maracanã e que, dentro desse processo licitatório, tenha uma isonomia. Os 4 clubes têm que ter o mesmo tratamento, não pode ter tratamentos diferenciados. Os presidentes dos 4 grandes clubes do Rio participaram da audiência. Eles discordaram sobre quem deve ter o direito de utilizar o Maracanã. O Maracanã é dos 4. Pronto, ponto final. O que se vai ajeitar para ser dos 4 é outra coisa. Mas obrigatoriamente tem que ser dos 4 isonomicamente. É de diálogo e da busca de uma forma operacional que atenda o Estado e atenda principalmente os 4 grandes clubes, sem que haja prejuízos àqueles que queiram participar de jogos lá. Se algum clube não se interessar por rachar essa conta, né, não se interessar por assumir riscos e assumir os custos do Maracanã, a participação dele, ainda que com acesso livre, tem que ser de outra natureza. Nós sempre defendemos que não fosse um clube a operar o estádio. Como a gente viu aqui, existem divergências muito sérias entre o Botafogo e o Flamengo e nada impede que no futuro um clube, tendo a gerência do estádio, essas divergências apareçam e dificultem a utilização do estádio. É por isso que sempre o Fluminense defendeu que uma empresa que não detém nenhum tipo de paixão clubística, a não ser por um resultado financeiro de remuneração do seu investimento, venha assumir o Complexo Maracanã. Quando o assunto é Maracanã, surge mais um problema. Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, na abertura das competições, 16 minutos de fogos de artifício foram jogados em cima da lona, também com sobrepeso. Isso chega a preocupar a todos. Nós ficamos muito preocupados com o que foi colocado dessa preocupação de possíveis danos estruturais na cobertura do Maracanã. A concessionária e o poder concedente, existe uma concessionária privada que lá está, mas o dono do Maracanã, o poder concedente, o responsável maior, chama-se Estado do Rio de Janeiro. Uma nova audiência pública vai ser realizada para cobrar do governo estadual uma solução imediata para o Maracanã. A Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esportes do Fórum de Desenvolvimento do Rio promoveu o lançamento do Fórum Olímpico 2017. O evento vai reunir estudiosos, pesquisadores e membros do Comitê Olímpico Internacional para apresentar uma visão sobre o legado dos Jogos. O evento acontece nos dias 4 e 5 de agosto na Universidade Santa Úrsula, exatamente um ano após as Olimpíadas do Rio. Considerado o maior evento esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos promoveram uma mudança radical na cidade. Transportes, áreas de lazer, mobiliários urbanos, novas praças esportivas e o surgimento de novas oportunidades de negócio ficaram como legado para o Rio. Dar continuidade a este processo e fazer com que o poder público invista no potencial econômico do esporte e do turismo é o grande objetivo do evento.
Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esportes vem trabalhando a importância de se fazer um calendário que dê conta do pós-olímpico, né? Do que aconteceu na cidade, da infraestrutura que a gente tem montada aqui, que precisa ser ocupada com outros eventos e outros congressos, enfim, como a gente pode potencializar o calendário turístico com o esporte. E aí o que a gente pôde ver nessa reunião é a importância de trabalhar também a questão da academia, a participação da academia nesse processo, tanto avaliando o que aconteceu, como também projetando o que é necessário mudar em termos de políticas públicas. Fazendo um ano do evento, a gente vai discutir, nós pesquisadores, nós pessoas que conhecemos a cidade do Rio, conhecemos a realidade do estado do Rio, nós vamos discutir os impactos em que esses jogos tiveram na nossa vida. Não só a questão das instalações, mas da mobilidade, da cultura esportiva. Atividades como voo livre, corrida, stand-up, treino funcional e crossfit são exemplos de atividades físicas que vêm crescendo na cidade e que têm tido grande adesão dos cariocas. Um estudo apresentado pelo professor Carlos Henrique Ribeiro mostra o crescimento das assessorias esportivas na orla do Rio. O novo modelo de negócio hoje conta com aproximadamente 140 profissionais e mais de 3.000 alunos. A legalização dessas atividades e melhorias na estrutura, iluminação e segurança são exemplos de como o poder público poderia fomentar este setor. É fundamental a gente entender que depois que os jogos passaram, as pessoas começaram a entender um pouco mais do esporte. Então, as assessorias esportivas, por exemplo, que estão na orla, por exemplo, ou nas áreas turísticas da cidade, assessorias esportivas, ou que a gente considera tendas esportivas, elas são uma realidade. Hoje você pode aprender a correr numa assessoria esportiva. O poder público precisa entender isso como um modelo de negócio. Tem que ajudar na legalização, seja através de MEI, pessoa jurídica, tem que haver uma contribuição do poder público, entender esse empreendedorismo e fomentar esse empreendedorismo, porque é esse empreendedorismo que vai gerar recursos para a gente fazer a riqueza circular no estado do Rio de Janeiro. Não só de eventos esportivos acontecem ou vivem a cidade. A alienação parental foi tema de seminário na Alerj. A conferência, realizada na Escola do Legislativo, tem o objetivo de qualificar conselheiros tutelares e profissionais das áreas voltadas para a defesa da criança e do adolescente e melhorar o atendimento às famílias. A interferência psicológica provocada nos filhos por um parente contra outro membro da família que também esteja responsável pela guarda é considerada crime no Brasil. Desde 2010 nós já temos legislação que trabalha a questão da alienação parental. A gente esbarra ainda com vários órgãos públicos e aí os conselhos tutelares são a porta de entrada, ou deveriam ser a porta de entrada para você mediar essa situação de conflito em que a criança é o objeto do cabo de guerra entre pai e mãe geralmente. Então esse desconhecimento amplia a possibilidade de dano. Devido às separações conjugais traumáticas, muitas crianças sofrem a síndrome da alienação parental. A segunda palestra do dia esclareceu quais são os mecanismos dessa prática. A alienação parental seria basicamente a obstrução do genitor para o outro, difamações do genitor para seus filhos ou familiares, intervenção muitas vezes direta no relacionamento do outro genitor e principalmente na área de trabalho. No caso da síndrome, é a anulação, que vem até o termo que a gente conhece, a morte inventada, a necessidade de matar o outro em vida. E principalmente os casos de abuso sexual, eles acontecem na questão da síndrome de alienação parental. Outro desafio que os profissionais de assistência social enfrentam é saber como lidar com as novas configurações familiares. A gente tem atualmente um número muito grande de família monoparental. A família que ela era composta pelo pai e pela mãe, ela tem diminuído e aumentado muito a família monoparental. E essas configurações elas vão mudando a partir do momento que, com a união estável, você também pode se relacionar com alguém do mesmo sexo. Então a família ela está mudando, né? E o conselheiro tutelar é importante ele estar atualizado nessas questões de família, né? Que a família ela se reconfigura, que ela muda, mas que ela continua sendo uma família. Um dos palestrantes do dia já foi vítima de alienação parental.
Hoje trabalha como assistente social, orientando e atendendo famílias que estejam passando pelo mesmo problema. Eu vivi esse processo de alienação parental, sofri quase todos os males, não todos, que esse processo doentio envolve. A minha experiência como pai e como um pai assistente social, eu posso relatar e mostrar os entraves que eu vivi, as dificuldades que foram criadas por simplesmente não entender a alienação parental como violação de direito. Então, a minha fala hoje vai ser principalmente nesse sentido, de demonstrar claramente, ou o mais claro possível, que a alienação parental é uma violação de direito da criança. Bares, restaurantes e hotéis do Rio que oferecem bebidas destiladas devem ter no cardápio pelo menos 4 marcas de cachaças produzidas no estado. O projeto foi aprovado pelo plenário nesta quinta-feira. Acompanhe agora como foram as votações. Nesta quinta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto do deputado Samuel Malafaia, que determina que as escolas das redes pública e privada do Rio devem divulgar o projeto Esporte RJ. Esse projeto é da Secretaria de Esporte e Lazer, aqui do Governo do Rio, e a divulgação deve ser feita com cartazes. O projeto segue para sanção ou veto do governador. Proposta do deputado Flávio Bolsonaro autoriza o governo a criar o projeto Encontre Seu Amigo, destinado a ajudar pessoas que perderam animais de estimação e a divulgar animais abandonados para adoção. A proposta foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. Bares, restaurantes e hotéis do Rio de Janeiro que oferecerem bebidas destiladas devem ter no cardápio pelo menos 4 marcas de cachaças produzidas no estado. A proposta dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Ramos, Luiz Martins, Luiz Paulo, Dr. Julianelli, Eliomar Coelho e do ex-deputado Dr. Sadinoel foi aprovada e segue para análise do governador. A cachaça não é só do Rio de Janeiro, é do Brasil. Eu acho que foi a primeira produto nacionalmente conhecido e por isso a Assembleia e eu, o deputado Paulo Ramos, colocamos esse projeto de lei para valorizar, tendo em vista que temos destilarias aqui, alambiques de mais de 200 anos na região de Paraty. Os deputados Luiz Paulo, Carlos Mink e Zaqueu Teixeira querem que o Poder Executivo faça um convênio com a Polícia Federal. O objetivo é compartilhar informações sobre o combate a organizações criminosas e ao tráfico de armas e drogas. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. É fundamental que as polícias troquem informações, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, visto que aqui é corredor de saída de droga, aqui é mercado consumidor e aqui tem organizações criminosas muito bem armadas, com armas que vêm de outros países, né? E que tem ligações também com os centros fornecedores dessas drogas, principalmente a cocaína. O projeto do deputado André Siciliano obriga o Poder Executivo a destinar 15% do valor arrecadado com multas de trânsito para campanhas de prevenção a acidentes. Pelo menos a metade desses recursos deve ser destinada a jornais do interior do estado. O texto foi aprovado e volta para mais uma discussão em plenário. A gente pega um percentual desses recursos para que o estado tenha a obrigatoriedade de investir em campanha de esclarecimento. E parte desse recurso também ser destinado para aqueles jornais do interior, aquela pequena imprensa, porque para chegar no cidadão que muitas das vezes não tem recurso para comprar um jornal caro ou mesmo acompanhar as notícias da capital. As lojas das operadoras de telefonia do Rio vão ser obrigadas a atender os clientes em até 15 minutos. Se for véspera de feriado ou fim de semana, o prazo pode se estender até meia hora. O projeto do deputado Pedro Augusto ainda volta ao plenário para mais uma votação. O estado do Rio pode ter o Centro Cultural do Compositor Musical. Texto do deputado Paulo Ramos também autoriza o governo a criar o Conselho Estadual do Compositor, subordinado à Secretaria de Cultura. O projeto volta ao plenário para mais uma discussão. Rio de Janeiro tem uma gama enorme de compositores. Compositores renomados e importantes compositores que não alcançaram tanta notoriedade. Mas é preciso preservar essa cultura através de um centro que vai reunir ali a história da música produzida, composta no Rio de Janeiro.
Fabricantes de produtos de beleza e cosméticos do estado do Rio podem ser obrigados a inserir nas embalagens uma mensagem sobre violência contra a mulher e o número telefônico 180 para denúncias. Os parlamentares aprovaram em plenário emenda que inclui os preservativos. O projeto da deputada enfermeira Rejane ainda vai passar por mais uma votação. Quanto mais nós informarmos às mulheres que existe uma lei, chamada Lei Maria da Penha, onde ela pode denunciar, onde ela pode buscar abrigo, pode buscar as delegacias, enfim. Quanto mais isso for difundido na própria população, entre homens e mulheres, melhor, a gente vai talvez aí conseguir diminuir, esse fato que acontece na nossa sociedade. Uma delegação de parlamentares da África do Sul se reuniu com deputados na Alerj no dia em que comemoram 23 anos de regime democrático. O objetivo do encontro foi o estreitamento de laços com o parlamento fluminense para fomentar a cooperação técnica de vários setores da economia. Para a vice-chefe do comitê, hoje é um dia de celebração, por ser o dia em que os africanos comemoram 23 anos de democracia. Segundo ela, o Brasil foi escolhido por ser um país africanizado e eles pretendem aprender com as políticas de Estado. Durante o encontro, parlamentares do Rio traçaram um panorama histórico do Brasil, desde a época da escravidão até os dias atuais. O mesmo fizeram os parlamentares da província de Northern Cape, na África do Sul, onde as bases da economia são a agricultura, a mineração e o turismo. O presidente em exercício da Alerj falou sobre a importância dessa troca de experiências. Primeiro, reconhecer a importância, que temos aqui dos afrodescendentes, a história da cultura brasileira e africana e ter essa oportunidade de trocar, de falar um pouquinho das nossas virtudes, das nossas mazelas, dos nossos problemas e também conhecer um pouco da história da região, da província, dos parlamentares. É muito importante isso, que é uma troca de cultura, troca de conhecimento para que a gente possa avançar ainda mais aqui na nossa cultura e na nossa história. A delegação africana recebeu um broche do Parlamento Fluminense para simbolizar a parceria entre os dois países. A chefe do comitê disse que quando chegar na África vai poder dizer que ela é uma cidadã brasileira. I've got dual status. I'm also a citizen of Brazil. O deputado André Siciliano, presidente em exercício da Alerj, também foi presenteado pela delegação de parlamentares da África do Sul. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!